Bem, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o assunto é o que tá todo mundo falando, é sobre a dengue. Então a ideia nesse vídeo, uns 10 minutinhos, é dar uma falada, uma conversada geral sobre esse tema, focado mais na área de controle de pragas. E espero que vocês aproveitem bem aí, e qualquer dúvida, coloquem nos comentários, fazem parte lá do nosso grupo, mandem perguntas lá, vamos debater, vamos conversar. Se vocês não fazem parte do nosso grupo de dedetizadores, acesse o link que está na descrição desse vídeo, preenche lá o formulário para fazer parte. Mas antes de começar esse vídeo, como eu sempre peço, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com todo mundo, curta, comente se gostou, se não gostou também comente, não tem problema, que a gente vai tentando melhorar sempre. Segue a vinheta. Química e controle de pragas urbanas. Oferecimento: Benu. Gestão para empresas de serviço. Bem, meus amigos, hoje o tema, todo mundo fala na área de controle de pragas, é dengue. Não só controle de pragas, na área de saúde pública mesmo. As notícias, todo dia você liga de manhã lá no noticiário, é dengue. Existem cidades que já estão em estado de emergência, já por causa da dengue. Hospitais cheios de pessoas doentes por causa de ter contraído essa doença aí, que é muito perigosa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos tentar entender um pouquinho, desmistificar algumas coisas, procurar achar uma solução. Nós temos hoje conhecido no Brasil 4 tipos de dengue. Dengue número 1, que é mais comum, dengue número 2, dengue número 3, que é mais perigosa, e a dengue número 4, que é mais rara. Já tem notícia da dengue número 5. No Brasil ainda não, mas já existem alguns países da Ásia que já notificaram lá as agências de saúde que já encontraram aí uma nova cepa, né? Uma nova modalidade dessa doença. Então, talvez isso chegue no Brasil em breve. Me parece que essa vacina que hoje tem para dengue só atinge esses 4 primeiros tipos, não o 5º tipo. Então, esse é só uma ideia para as pessoas conhecerem aí, porque às vezes pega a dengue, tem aquelas pessoas que são mais resistentes, então sofrem menos da febre, dor no corpo, vermelhidão no corpo, mas também existe dengue que é hemorrágica, que pode até matar. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Mas falando de dengue, é uma doença transmitida através de um vetor, e esse vetor, que é o inseto que transmite a dengue, é um mosquito que chama Aedes aegypti. Ele é um inseto um pouco parecido com aquele mosquito tradicional, que é o Culex, mas ele é um mosquito que todo mundo conhece, que ele é rajado, né? Então ele é preto e branco, tem aquelas listrinhas. Então dessa maneira simples, visualmente a gente consegue identificar a diferença de um mosquito para o outro. Esse mosquito, ele é originário da África. Dizem que ele veio para o Brasil já na época da colonização, através dos navios negreiros. Então, ele é um mosquito que se dá muito bem em regiões tropicais, quentes, com chuva. E se deu muito bem aqui na região das Américas, tanto América do Sul como América Central, e uma parte também da América do Norte, onde é mais quente. Diz os estudos que por volta lá dos anos 1950, já não tinha mais histórico desse mosquito. Ele foi praticamente extinto do Brasil. Mas, com o tempo foi voltando, até porque os países vizinhos tinham ainda infestação desses mosquitos, e ele começou a infestar novamente o nosso país. E cada vez que se passa, parece que está pior. Por que piora também? Por causa da situação climática. A gente vive um processo de aquecimento global, desmatamento. Antigamente São Paulo era conhecida como terra da garoa. Hoje, cadê a garoa? Não tem mais. Então tudo ficou muito mais quente, mais chuva. E isso favorece muito o surgimento e proliferação não só do mosquito, como outras pragas também, que a gente já falou em outros vídeos. Então, a tendência dos mosquitos, e a gente está falando do Aedes aegypti também, a gente precisa tomar atitudes para que possam fazer o controle dele cada vez mais intenso, mais moderno, com mais cuidado, porque senão aumenta mesmo. E logicamente que hoje a gente tem 4 tipos de dengue aqui no Brasil, daqui a pouco vai vir a 5ª, e com o tempo vai surgindo outras, porque existem essas mutações. Então a gente precisa ter um controle aí, monitoramento frequente. Agora os mosquitos, ele tem a forma de ovo, larva, pulpa e o mosquito.
Onde que se prolifera esses mosquitos? Ele precisa de água para colocar seu ovinho lá, se transformar em larva. A larva se alimenta de material orgânico, bem pouco, qualquer coisinha já é o suficiente para alimentar essa larva. E ele tem aquela situação de água parada. Não, quando a gente fala água parada, não precisa ser muita água, né? Às vezes se tiver lá 50 ml de água parada, uma tampinha de garrafa, já é o suficiente para ter larva de mosquito ali e se proliferar. Ao contrário do que alguns dizem, o mosquito, principalmente essa espécie, ele não necessariamente precisa de água parada limpa para se proliferar. Isso antigamente falava muito disso. Água parada limpa, se estiver suja não se prolifera. Muito pelo contrário, já fizeram estudos em águas extremamente poluídas e tinham larvas de mosquito Aedes aegypti lá se proliferando. Muitas vezes também os ovinhos desses mosquitos ficam em lugares secos esperando vir a chuva ou alguma coisa molhar, e aí quando molha vira lá uma poça de água e eclode, vira larva, e daqui a pouco tá lá o mosquito picando as pessoas. Agora, como que a gente combate, como que a gente se protege do tal desse mosquito que transmite a dengue? Nós temos que atuar por várias frentes, tanto pelo público, quanto as pessoas, os usuários dos locais e principalmente as empresas controladoras de pragas, que são os profissionais que tratam dos vetores. Ele não trata da doença, que é coisa de médico, mas do vetor sim. Por isso que nós somos considerados profissionais ligados à área da saúde. Porque combatendo o vetor da doença, as pessoas não vão ficar doentes, não vão contrair doenças, vai diminuir as pessoas doentes. Não que vai acabar, mas que a gente vai conseguir fazer um controle legal. Qual que é o nosso papel como controlador de praga? Como profissional, orientação e o controle e o monitoramento. A gente sempre tem que ter isso na mente. Então, por exemplo, quando você vai num cliente, a primeira coisa que você faz, orientação, depois você faz o controle, depois você faz o quê? O monitoramento. Sempre é isso aí. Lógico, a gente pode inventar outras coisas, tudo bem, mas esses três são os principais. Orientações. O que a gente orienta para os nossos clientes? Dependendo do local que ele está, primeiro, quais os cuidados que ele pode ter? Coisa simples. Colocar tela nas janelas para evitar pernilongo. Dependendo, às vezes você tem uma casa de praia no lugar de serra, você tem que ter tela. Não existe outro tipo de coisa. Usar produtos que vendem no supermercado, aqueles que você põe na tomada, outros tipos de repelentes, tem que usar. Aqueles repelentes que são vendidos em áreas de cosméticos, né, em farmácia, que você passa na pele, são bons também para evitar. Então, dependendo do local que você está, você tem que fazer uso de todos esses artifícios. Outra coisa também, e a mais importante, fazer uma boa verificação se nós temos dentro do nosso ambiente, quintal, empresa, terreno baldio do lado de casa, água parada, limpa ou suja. Ah, mas eu olhei no meu quintal, no meu terreno, não tem nada de água parada. Mas você já olhou a calha? Você já olhou sua laje? Porque às vezes você tem uma laje lá na sua casa, ela emposta um pouquinho de água e lá vai virar um criador de mosquito. Calha é comum, ficou lá 50, 100 ml, já virou um criador. A gente precisa verificar essa situação. Então a gente fez lá as orientações, verificou. Como é que nós vamos agir no controle desse mosquito? Alguns métodos. Primeiro método, a gente precisa fazer uso de larvicida. Existem vários larvicidas no mercado, então a gente precisa procurar esses criadores e aplicar o larvicida. Existem vários tipos de larvicida, vários princípios ativos, cada um apropriado para algum tipo de ambiente. Por exemplo, tem lugar, lagoa, açude, que você não pode usar um tipo de larvicida, você tem que usar um larvicida biológico. Vai buscar esse conhecimento e vai utilizar para você não incorrer aí num risco ecológico, ambiental. Outros lugares podem ser usado produto químico e aí você utiliza para você acabar com esses criadores. Porque às vezes só a pulverização, nebulização não vai combater a larva, você vai matar os mosquitos em fase adulta, os ovos vão eclodir, as larvas vão virarem no mosquito adulto e aquele serviço lá não foi tão eficiente. Então, utilização de larvicida, a gente tem que se acostumar. Outra coisa, a gente precisa saber o método correto de aplicar. Pô, você vai aplicar pulverização, dependendo do ambiente. Se for ambiente interno, procure fazer nebulização a frio, usa o famoso NAF. Aplica produto SC em área interna. CE não, porque você vai sujar o ambiente, vai sujar piso, vai sujar parede. Então, produtos SC. Quais são os melhores produtos área interna para combater mosquito, para fazer nebulização espacial? Produtos SC são formulações SC de piretroides. Quais são os melhores produtos, melhores piretroides? Você tem a bifentrina e a lambda-cialotrina. Para mosquito, a melhor é a lambda-cialotrina, porque ela tem um efeito de repelência maior. Nebulização espacial interna
lâmina cilatrina de preferência SC. E na área externa? Aí você pode usar, dependendo do ambiente, nebulização a frio. Aí você já pode usar tanto SC, mas você pode usar CS se você quiser. Mas aí você já pode usar, dependendo do ambiente, o atomizador. O atomizador, ele é quase um nebulizador, mas ele tem maior alcance, normalmente motorizado, ele é UBV, então ele é muito bom para aplicações espaciais. O pulverizador não vai ter aquele alcance alto. É evidente que tanto o atomizador quanto o nebulizador deixam o residual bem menor, mas para inseto voador, ele é incrível, funciona mesmo. Pulveriza ou nebuliza, atomiza todas as superfícies, paredes. Olhe das áreas sombreadas, porque o mosquito normalmente de dia ele fica escondido debaixo de mesa, atrás de geladeira, se for ambiente externo, dentro de churrasqueira. Procure os ambientes que ele possa se esconder. Se você tem área de vegetação, árvore, planta, jardins, o ideal é que você utilize um outro princípio ativo junto com o piretroide. Qual que é? O neonicotinoide, tiametoxam, imidacloprid. O que eu gosto mais é o tiametoxam. Esse princípio ativo, ele vai ser absorvido pela planta e todo animal, estou falando animal, inseto, que se nutre da seiva daquela planta, vai se contaminar e vai fazer um controle bem melhor. Os mosquitos, principalmente os machos, eles se alimentam da seiva das plantas. As fêmeas que são hematófagos, né? As fêmeas que precisam de sangue para se procriar. Quem nos pica são os mosquitos fêmeas, mas você ajuda a controlar a população de macho, você acaba controlando a população geral, porque eles não conseguem ali se reproduzir. Então, a área de vegetação tem que utilizar um neonicotinoide. Então, meus amigos, utilizando esses métodos, orientação, vai no seu cliente, orienta, vê se tem foco de água parada, mas vê direito. Faz lá a sua aplicação dos produtos que você utiliza. Mais ou menos isso que eu expliquei, mas tem outros também, outros métodos. Eu não falei agora do fumacê, mas tem a termonebulização também muito boa. Aí é mais para a área externa, dependendo do ambiente. Você fazendo esse trabalho, normalmente você tem que fazer no período que já está escurecendo, onde os mosquitos estão mais ativos. Mas se fazer de tardona assim, de repente você não vai ter aquela eficiência. Então procura fazer no entardecer ou de manhãzinha, onde os mosquitos estão mais ativos. Então, como eu estava dizendo, se você fizer primeiro orientação, acaba com a água parada, não deixa resto de sujeira no quintal, verifique o entorno. Hoje as prefeituras todas têm ações de zoonoses para combate ao transmissor da dengue. Então, viu um terreno lá, precisa carpir, avisa a prefeitura, se você não conheceu o dono, ou não tiver um movimento para arrumar aquele terreno, para que eles vão lá e tomem algum tipo de providência. Então, fez a orientação, faz a aplicação e depois o monitoramento. Precisa voltar naquele cliente, ou o cliente tem que ficar atento para ver se não tem incidência. Trabalho contra mosquito não é fazer um trabalho na vida, outro na morte. Precisa ter um serviço de recorrência. Em alguns lugares semanais, outros quinzenais, outros pelo menos mensais, a depender do grau de infestação. Nesse período, nós e vocês, que é a maioria das pessoas que me ouvem aí, que são dedetizadores, é o momento de a gente oferecer esse serviço, fazer a propaganda, mostrar como a gente trabalha, mostrar serviço feito nas redes sociais, porque é o momento de executar o serviço, porque daqui a pouco o verão acaba, diminui muito a incidência de pernilongo e a gente deixa o trem passar, o bonde passar e não sobe nele. Então, meus amigos, espero que essas dicas tenham sido úteis. É um resumão de tudo, bem simples. Acesse o link que tem na descrição desse vídeo para participar do nosso grupo. Tem lá também contato das minhas outras redes sociais. Gostou do vídeo? Comente. Não gostou? Comente também. Tem sugestões? Comente também. E espero ter ajudado. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!